Oi, meu nome é Isabela e eu quero trazer uma mensagem pra você. Ontem eu tava na minha igreja local, né? E meu pastor tava fazendo uma pregação, né? Ele fez uma pregação sobre 2 Pedro 3:7. Ele falou, né, sobre essa parte da palavra em si, sobre como a volta está próxima do Senhor e tudo mais. E teve uma frase que ele disse que me tocou em particular. É o versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O meu pastor falou, né, sobre uma frase. Ele trouxe uma frase que não era exatamente, não é um versículo, mas foi uma frase que ele falou, que me pegou assim, eu até anotei aqui na Bíblia. Deus se interessa mais com sua graça do que com sua justiça. Só para deixar bem especificado, quando fala aqui sobre sua graça, sua justiça, quer dizer sobre a graça e a justiça do Senhor, e não a nossa, só para ficar bem claro. E aí me tocou por quê? Porque esse versículo 9, ele fala que Deus não demora para cumprir sua promessa. Que muitas vezes alguns pensam, tá demorando as promessas de Deus se cumprirem. Principalmente a questão da volta, da vinda de Jesus. Da volta, porque Jesus já veio uma vez, ele vai vir a segunda vez. E muitas vezes as pessoas pensam, poxa, tá demorando, será que vai realmente acontecer? Ele prometeu e nunca veio. Mas ao contrário do que muitos pensam, a promessa de Deus não demora. O ponto é que ele é paciente com a gente. Que ele não quer que ninguém pereça. E essa frase se encaixa muito bem, por quê? Porque ela nos mostra que Deus, ele se interessa mais com sua graça do que com sua justiça. O que quer dizer? Que Deus não se interessa em nos crucificar. Que Deus não quer isso, Deus não quer nos crucificar. Deus não quer que a gente sofra, que a gente se sacrifique, que ele não quer se vingar da gente, ou coisa do tipo, como muita gente deve pensar. Mas Deus quer que nós acessemos, que a gente acesse a sua graça. Ele quer relacionamento, ele quer amor, ele quer nos amar e ele quer que nós o amemos, sabe? Ele quer relacionamento, ele quer entrega, ele quer que nós sejamos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não quer que a gente morra na cruz como Jesus morreu, porque Cristo já fez o sacrifício único. Então você não precisa se sacrificar, a gente não precisa sacrificar, porque Deus já mandou o seu único filho e sofreu, e foi difícil para Deus por amor. Ele mandou o seu único filho para que ele morresse pela gente. Então assim, muita gente pensa, eu nunca vou acessar Deus, eu não mereço o amor de Deus, ele nem deve me ver. Acho que se em algum momento eu ver Deus, ele vai querer se vingar de mim, ele vai ter raiva de mim, Deus não me ama, ele deve ter raiva de mim porque eu já fiz tanta coisa, eu não posso acessar a presença dele. Não! A gente realmente não merece a presença de Deus. E ele tem todo o direito de não querer que a gente acesse essa presença. Mas ele não é assim. Ele é bondoso, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é paciente, ele é cheio de amor. Não se ira facilmente, mas perdoa, está aberto sempre a perdoar. Ele é esse Deus. E como ele é assim, não sei, mas ele é amor. Ele nos vê. Ele não tem raiva de você, ele não tem raiva da gente, ele perdoa e ele esquece as nossas transgressões e afasta elas de nós, como ele afasta o Oriente do Ocidente. E ele nos ama e ele quer que nós acessemos a presença dele, ele quer que a gente seja livre. É para isso que ele tem nos chamado. Ele não é um Deus que está preocupado em se vingar da gente, em fazer justiça, mas ele quer entregar amor, ele quer que a gente viva a eternidade ao lado dele, porque ele nos ama, porque ele é nosso pai. E a gente precisa ser filhos por adoção, porque todos nós somos filhos por criação, porque ele nos criou. Mas nós precisamos acessar um novo nível com o Senhor. Filhos por adoção. A gente precisa amar o Senhor e ir além com ele. Tanto aqueles que já estão nesse amor, quanto aqueles que ainda não encontraram esse amor. Porque é urgente que a gente entre nesse amor, que a gente acesse essa presença. Deus se interessa mais com sua graça do que com sua justiça. É isso que ele tem pra nós. Vai ter um momento que a gente não vai mais poder acessar essa presença. Vai ter um momento em que a justiça de Deus vai ser feita. Mas ele tem esperado pacientemente para que todos possam aprender sobre essa palavra, conhecê-lo e ter a chance de amá-lo. E ele não quer só que a gente conheça sobre ele, ele quer que a gente ame ele, ele quer que a gente o adore, ele quer que a gente se entregue. Sacrifício vivo, ele não quer renúncias, ele não quer coisas materiais, ele quer o nosso coração, a nossa entrega total. Então aproveitemos enquanto há tempo. Amém.